Muito bem, falar um pouco então sobre a reforma da Previdência. A gente falou ao longo de toda a semana. Os jornais de hoje informam que, diante das dificuldades no Congresso para aprovar ainda esse ano a reforma, o presidente eleito Jair Bolsonaro trabalha com uma espécie de versão light, ou seja, com propostas que independam de alterações na Constituição. Por exemplo, sem alterar a Constituição, tem aqui 2 projetos que permitem criar alíquota previdenciária complementar aos funcionários públicos, que acabam com aquela fórmula 85-95 e que mudam a regra de cálculo das pensões. Andreasa, começo com você. Vamos fazer um apanhado aqui, porque a gente falou ao longo de toda a semana sobre as movimentações em torno da reforma da Previdência, seja aquela do Temer que está lá, seja o que ainda pode passar, o que não pode passar, as reações tanto da equipe de transição como do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do próprio Eunício Oliveira. Vamos lá. Isso aí é um puxadinho, né, Silvio? E é ruim, e é uma mensagem ruim. A impressão que dá, e o presidente eleito parece querer se convencer disso, que é possível fazer agora, este ano, e é difícil, um remendo que dê a seu governo, empossado em 1º de janeiro, fôlego para fazer investimentos sem ter que enfrentar o drama fiscal, especificamente a questão da reforma da Previdência para valer. E empurrar com a barriga não é um bom sinal. Fazer reforma da Previdência puxadinho, por meio de medida provisória ou projeto de lei, não toca no X da questão, que é o funcionalismo público, o sistema do funcionalismo público. Tem muito mais condições, obviamente, infraconstitucionalmente, para tratar do setor privado, que não é o problema. E ao não tratar do sistema público, dá a entender que está protegendo a corporação que sempre protegeu, da qual é oriundo e pela qual sempre militou como homem público por 30 anos. É uma luta, é uma disputa de poder que está em curso, é muito influente no bolsonarismo, tenho falado aqui sobre isso, o discurso de que é possível enxugar a máquina e cortar privilégios sem fazer uma reforma da Previdência para valer e assim ter condições de fazer os grandes investimentos que o governo Bolsonaro pretende. Não dá. Vai empurrar assim 3 ou 4 anos adiante, talvez para tempo de um mandato. Mas estrangulado e se estrangulando. Não sou eu alguém aqui para dar conselho para presidente eleito, não sou mesmo, nem quero, mas é preciso olhar com atenção a proposta apresentada e que já tramita na Câmara do Michel Temer, que exige emenda constitucional, mas que dá fôlego de pelo menos uma década. Se não for assim ou algo assim, vai dar ruim. E é um desprestígio ao Paulo Guedes. Porque, sinceramente, se você não é capaz de fazer uma reforma da Previdência para o modelo atual, para quem já está no sistema, alguém vai ter coragem de falar de mudança para os entrantes em sistema de capitalização, que é uma das bandeiras do Paulo Guedes? Aliás, outra coisa. Está na hora do governo, nesse período de transição, da equipe econômica, começar a apresentar projeto. Porque dizem que tem 9, 10 projetos circulando, tem o do Armínio Fraga, bolas quicando, tem o do Temer, tem esses puxadinhos aí que são uma tentação populista. Mas o que a equipe econômica quer? Qual é a pauta que se pretende apresentar para o Congresso? Porque terá que apresentar de qualquer maneira. Não seria a hora já de ter, já me parece haver tempo, de ter uma linha para apresentar? Tá ruim assim. E aí, Vera Magalhães, você acha que passa algum tipo de remendo nesse sentido, sem ser uma PEC, né? Porque PEC você precisa de muito voto. Proposta de emenda constitucional é uma coisa, outra coisa é aprovar um projeto por maioria de plenário. Sem ser PEC, fazendo pontualmente mudanças infraconstitucionais e ainda mais mexendo só na parte que diz respeito ao setor privado e não ao setor público, você está fazendo menos do que o Bolsonaro disse que seria um remendo numa calça velha. Você está fazendo ali um pontinho e deixando a calça ainda rasgada. Então não serve para nada isso.
serve só para criar marola, para você dever alguma coisa para o Congresso que está saindo, eventualmente, e ainda assim não resolver o problema e contratar esse mesmo problema, essa mesma dor de cabeça, a mesma polêmica daqui a um ano. Porque não é assim que se resolve. O que se tem é um déficit estrutural da Previdência. Quem falar que a Previdência na verdade não é deficitária, você precisa cobrar as empresas que devem ao INSS, toda essa cantilena já gasta e já desmentida, vai ficar agravando o problema, continuar cavando o buraco. Eu acho que o que esse governo de transição está sofrendo é de uma falta de estrutura organizacional da própria transição e a forma como ela se comunica com a imprensa, portanto com a sociedade. Uma transição bem estruturada, ela teria de ter ao fim de cada dia uma sessão, uma coletiva de imprensa, uma conferência de imprensa, para que se discutisse, se informasse aquilo que está efetivamente sendo dito. Não dá para o Bolsonaro ir para o Twitter e dizer: a gente nunca pensou em alíquota de 22% de contribuição, como ele fez hoje. Não dá para ficar apagando incêndio via Twitter, porque isso, num assunto tão delicado e tão sensível como a Previdência, gera ruído de mercado, gera ruído internacional, porque a comunidade internacional está de olho nisso, os investidores, eventuais investidores, estão de olho nisso, e com o próprio Congresso. Você não cria uma interlocução com o Congresso, você lança balões de ensaio na expectativa de ver se eles vingam, e aí não se constrói nada, não se constrói uma relação. Então, tanto a área política, encabeçada pelo Onyx Lorenzoni, quanto a econômica, coordenada pelo Paulo Guedes, deveriam ter uma sistemática de comunicação em que apenas os designados para falar falassem, e falassem apenas aquilo que já é consensual nas equipes e avalizado pelo Jair Bolsonaro. Não me parece tão difícil assim, né? É assim que funciona até as coletivas depois de jogos de futebol, costumam funcionar bem. Você faz uma zona mista ali, o negócio funciona direito, não precisa ser essa zona. Pois é. E aí, Joel? E a gente tem visto dois tipos de crítica que no fundo são contraditórios a esse projeto do Temer, né? A primeira é de que ele é muito pouco ambicioso, que ele é só um remendo, que ele não vai fundo nos problemas. Por exemplo, não traz o regime de capitalização, que de fato, o regime de capitalização no longo prazo acabaria com os desequilíbrios da Previdência. Essa é uma crítica. A outra crítica é que ele é politicamente impossível. Mas ora, as duas coisas, quer dizer, uma crítica vai na direção contrária da outra. Se você me propuser uma reforma mais ambiciosa do que essa, ela será politicamente mais difícil. E se você propuser uma que é politicamente mais fácil, mais passável, ela será menos ambiciosa, ela terá um efeito fiscal menor. Agora, especificamente, essa ideia de passar aquilo que não necessita de PEC este ano, algumas medidas que não necessitam de PEC, eles tratam principalmente aí da previdência do setor privado, do INSS. Justamente aquele que, sim, existe pelo menos uma coisa que precisa ser corrigida aí, que é a idade mínima, mas essa é PEC, né? Mas traz a discussão do fator previdenciário, ok, são discussões relevantes, mas estão mexendo naquela parte da Previdência que é a menos injusta e a que vai afetar mais diretamente o bolso dos trabalhadores que mais sofrem e que menos têm dinheiro nesse país. O lugar onde a gente pode mexer em injustiças distributivas maiores, ter também um grande efeito, é na Previdência do funcionalismo público, e o risco é para a opinião pública e para o Congresso, tendo feito alguns projetos de lei, mexendo na Previdência privada, passar a mensagem de que fizemos a reforma da Previdência e daí no ano seguinte não se faz mais nada e deixa-se o funcionalismo público com todos os seus privilégios, sem nenhuma paridade com o INSS. Esse é um risco real, seria ruim para a economia brasileira, porque para o ajuste fiscal não vai dar conta, não chega aos 10 anos, que o projeto que o Temer deixa potencialmente pode chegar. E vai fazer pagar a conta desse ajuste justamente os trabalhadores que mais sofrem e que menos têm como arcar com essa conta. Então me parece uma escolha muito ruim. Agora, o governo eleito precisa parar de ficar mandando mensagens contraditórias e parar de sonhar sonhos utópicos. Regime de capitalização, sim, é uma boa medida, mas no curto prazo ele não resolve problema nenhum, pelo contrário, ele aumenta os custos do sistema. Ele não resolve nada para agora. Ele é uma discussão para se ter depois, para a gente corrigir os desequilíbrios que surgirão no longo prazo. Agora ele aumenta o custo, porque o governo vai ter que pagar quem já está aposentado e o trabalhador de hoje vai depositar na sua própria conta. Então não resolve o problema de agora. Me parece que a melhor estratégia para o governo eleito seria: vamos focar, vamos aceitar a proposta do Temer que está aí, imperfeita,
mas factível. Esse Congresso talvez não a aprove, porque o Bolsonaro não quer fazer o toma lá da cá, que o Temer fazia e aprovava coisas com toma lá da cá. Respeito a decisão de não fazer, mas então no próximo Congresso, que é ideologicamente mais favorável à reforma da Previdência, que se foque no projeto do Temer e se passe aí nos primeiros meses do governo. Me parece ser a solução mais responsável, a solução que traz que mostrará para o mercado e para os investidores que o novo governo está sério na tarefa de reformar a economia e botar ordem na casa.